coisa que eu não entendo, é porque que as pessoas têm nojo de chinês que come formiga. Ora, formiga é bom, mano. É super bom formiga. Faz bem pros olhos, sabia que faz bem pros olhos? Sabe por que faz bem pros olhos? Tamanduá não usa óculos, né? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso espetáculo de stand-up lixo. É muito interessante esse mundo animal, né? Esse mundo dos bichos grandes, como por exemplo o elefante, a baleia, o timaya. Onde você não acha graça nenhuma, fica com esse sorriso milho aí. Mas de repente aprende alguma coisa. E se você gosta de stand-up comedy, pois é, esse aqui é o cara, tá? Você acha que é o Gentili? Outro dia eu tava cantando As Verdades da Laranja. Qual que é o resto? As Mentiras do Limão. E nada, é esse aqui. Como é que é o nome dele? Esse é o famoso Lenny Bruce. Talvez não tão famoso assim, porque a maioria das pessoas não conhece. Yeah, you look good. You gained a few pounds. What happened to your neck? Um dos personagens mais irreverentes da história da comédia norte-americana, né? Foi um dos caras também mais transgressores, vamos dizer assim, dos bons costumes. Tipo assim, politicamente incorreto. He was called funny, filthy, honest, obscene, brilliant, sick. Work clean, Lenny. Don't resort to using dirt. Mais uma vez o palhaço que ri, né? Mas que chora. Porque também teve uma vida conturbadíssima, Já né? tem umas olheiras. Ele já né, tem mano? uma olheira, já diz tudo. Já tá mal, tá ligado? Não consegue tirar uma foto sorrindo. É. Porque o humor dele não era humor pastelão, né? O humor dele era um humor, assim, político. Ele gostava de botar o dedo na ferida, assim, né? Ele fazia piada, mas sempre com algum fundo, alguma mensagem. Aliás, uma das funções do humor, sempre a gente lembra ali, por exemplo, Roma, onde os caras pintavam aquelas caricaturas e era uma espécie de charge na parede justamente para criticar o poder ou quem tava no poder. O humor tem essa característica que aqui no Brasil é tão perseguida. Conversa com a gente. Procura Então, como é que foi a vida do Lenny Bruce, né? Também, assim, teve uma infância conturbada, o divórcio cedo dos pais aos 5 anos, ele fica com a mãe. A mãe é artista também é artista e vai botar ele, introduzir ele nessa vida também. O Lenny Bruce, ele é da década de 20, ele nasceu em 1925. Então, quando estoura a guerra, ele tem que ir pra guerra também, né? E lá na guerra ele vai passar por um momento que é meio estranho assim da vida dele, porque ele vai pra marinha, né, na Navy. E ele vai chegar para um oficial médico e vai dizer assim, cara, eu tenho que ser dispensado porque eu tenho atração por homens. E o médico vai acabar dispensando ele, vai ser uma dispensa desonrosa, né? Só que daí, pô, por que é desonrosa, né? Ele diz assim, eu não cometi nenhuma violação do código da marinha, né? Por que desonrosa? Os caras, não, então eles trocam, né? Em vez de dispensa desonrosa, vai ser inaptidão para trabalhar na marinha. Então assim, ele vai começar a trabalhar com stand-up comedy quando ele volta da guerra, né? Ele já começa a trabalhar, ele é de Nova York, então Aquele mesmo, cara limpa no palco, olha pra galera e fala. Em 1947, ele no Brooklyn começa a fazer as primeiras apresentações dele, né? E aí o pessoal começa a se ligar que tem um cara que é bom, né? Porque ele é muito ágil com as palavras. A gente vai botar uns vídeos dele pra ver assim, ele é uma metralhadora. We all want for a wife a combination Sunday school teacher and $500 a night hooker. Ele é aquele cara assim que pensa muito rápido, que fala muito rápido, faz trocadilho com palavras, né? E só que isso também, por ele falar às vezes muito palavrões ou usar duplo sentido, pra moral da época isso não pegou bem. Sim. Então assim, Tava de novo à frente do seu tempo. muitas vezes ele vai ser preso depois do próprio show. Sim. Tipo assim, a polícia já ia no próprio show dele Já sabia. pra ver, anotar quantas palavrões ele disse. Hoje quantas o cara é piadas ele fala. processado. Na época o cara já ia pro chilindró. Já né? ia direto pro chilindró, né? E os assuntos que ele abordava também eram mais complicados, né? Ele falava assim, ele podia falar tanto de jazz, filosofia, ele falava de aborto, falava de drogas, falava da Ku Klux Klan, falava de judaísmo. Sim. Ele é judeu também, né? Mas ele criticava todo o judaísmo, o cristianismo, ele não
não tinha papas na língua pra falar sobre religião. E isso na década de 50, né? Era uma coisa que pegou muito mal. Então, assim, ele foi sempre assim, pra onde ele ia tinha treta, né? Os donos de bares começaram a parar de contratar ele porque sabia que ia dar problema. The people, when they get a lot of rejection, I assume that there's a lot of Jews out here. Uma vez tem uma história dele que ele foi a Sydney, né, na Austrália, fazer um show. E na abertura do show, quando ele chegou assim, ele olhou pra galera e ele, que maravilha, que puta plateia. Diz que imediatamente já veio a polícia, já veio... Então, nem deu pra fazer assim, não deu nem de rir. Nem de rir, já pegou ele, já tocou ele no... Então ele era também viciado em drogas, né? Ele caiu em depressão, viciado em drogas injetáveis também. Foi preso em Los Angeles algumas vezes por porte de drogas, né? Era o Charlie Sheen da época, né? Exatamente, É cara. o Charlie Sheen da época. Drugs. Ele vai acabar morrendo de uma overdose, né? Em 1966 ele acaba... Depois tá rolando um processo já, de novo, de obscenidade contra ele, né? Porque ele falou algumas palavras num show. E ele fica preso por alguns meses. Depois, quando ele sai da prisão, o processo tá rolando e ele entra em deprê e parece que toma uma overdose. Uma curiosidade sobre essa história, a perícia vai lá, né? E fotografa o corpo dele, né? As coisas, a cena do acontecido, né? E o Phil Spector, produtor musical, que na época fazia muito sucesso, compra todas as fotos da perícia, pra mídia não explorar a imagem Em respeito. Em respeito a ele, assim. Ele era fã. Vocês já zoaram demais. Muita gente era fã dele. Quando tava rolando esse processo, o Bob Dylan, o Woody Allen, todo mundo fez uma petição, os artistas, para que ele não fosse julgado, né? Para que perdoasse ele. He was arrested numerous times for obscenity. Man, what is that? Makes you think you've got the right to say a word like that in a public place. I didn't do it, man. I just said it. Em 2013, então, o prefeito de Nova York deu perdão pra ele. Só em 2013, 37 anos depois da morte dele, arquivou o processo. É que ele foi perdoado pela obscenidade de falar alguns palavrões. Poxa, olha só, que coisa, né? Parece que a gente não mudou muito a história. De 50 anos pra cá, as coisas se repetem ainda, com perseguição a alguns humoristas e as suas línguas soltas. Uma coisa que eu não entendo... É por que continua... Achou graça, não ri, pronto, ué. O que vai fazer? Não põe lá o curtir, mas se gostou de alguma coisa que aconteceu aqui, dá uma curtida. Se eu juro que se tivesse a mãozinha assim, a gente botava Botava também. Pra você não curtir, mas enfim, vai lá.